Boa noite a todos. Neste momento, iremos dar prosseguimento ao curso de orientação mediúnica, com essa aula extra sobre a clarividência. Meu nome é Carlos Ferreira e a gente vai junto nessa viagem, trocando informações e conhecimentos. Vamos inicialmente elevar os nossos pensamentos ao Pai, à fonte criadora, agradecendo pela presença de estarmos aqui todos unidos, nessa oportunidade de adquirir mais um pouco de conhecimento, de trocar experiências, essa oportunidade de estarmos encarnados neste momento importante do planeta, pedindo a proteção dos amparadores, do Mestre Jesus, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, de todos os guardiões, com os nossos corações elevados ao Pai, com os nossos corações elevados ao Mestre Jesus, façamos uma oração de agradecimento nesse momento. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, no meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação.
Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos a vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de mim. Os estudos de hoje se baseiam basicamente em algumas obras importantíssimas desse ponto de vista. A gente vai trabalhar com o livro Clarividência, Teoria e Prática, do Rodrigo Medeiros, com o livro Clarividência, Como Desenvolver, do Butler, Mãos e Luz, da Barbara Ann, Projeciologia, do Valdo Vieira, que foi durante muitos anos um grande colaborador do Chico, coassinando as principais obras do Chico, principalmente de André Luiz, e o livro propriamente dito de Mecanismos da Mediunidade, que é um livro do Chico e do André Luiz, que fala sobre vários dons mediúnicos. O trabalho, ele se baseia num workshop que é dado em 16 horas, 2 dias de 8 horas, com muita teoria e muita prática. Nesse momento de pandemia, como a gente não pode se encontrar e está dando esse curso ao vivo, a gente vai tentar dividir esse conhecimento um pouco de forma online. Então, fazendo um breve aquecimento, que a gente vai chamar de aquecimento, porque é uma introdução a alguns conhecimentos e termos iniciais para que a gente possa compreender lá na frente o que vai ser dito. A gente inicia, então, com algumas definições sobre a clarividência. Primeira coisa que a gente precisa falar, entender sobre a clarividência é que ela não é um dom mediúnico, que ela é uma habilidade parapsíquica. E por que ela não é um dom mediúnico? Porque nós não estamos trabalhando como medianeiros de um espírito. Nós não estamos passando o que algum espírito quer passar através de nós, que é a definição própria de médium, que é meio. Na verdade, o que nós estamos fazendo é usar o nosso aparelho físico e o nosso aparelho psíquico para traduzir informações de outras dimensões para o nosso cérebro. Todos podem desenvolver essa habilidade parapsíquica? Sim, conforme a gente vai ver por várias fontes e por vários estudos feitos durante vários anos. Sim, é uma habilidade parapsíquica desenvolvível. Existem certas condições biológicas, como a gente sabe, que facilitam o desenvolvimento dessa habilidade de maneira natural.
A gente conhece essas pessoas como sendo médiuns ostensivos videntes. Eles não precisaram de estudar, de conhecer nenhuma teoria, e de forma natural, através do trabalho do dia a dia ou até mesmo em casa, eles conseguiram essa habilidade de estar enxergando outras realidades além da realidade física. Porém, com as técnicas adequadas, mesmo esses nossos amigos mais privilegiados podem controlar de uma maneira melhor essa habilidade e pode estar ampliando também essa habilidade que eles já têm naturalmente. E os que não têm, pode estar começando agora e chegar a um nível de desenvolvimento satisfatório. O desenvolvimento requer técnicas e práticas constantes. Alguns podem desenvolver mais rápido, né, em alguns meses, principalmente com as condições adequadas, que a gente vai falar aqui agora, e outros um pouco mais lento, aqueles que realmente têm o aparelho fisiológico não tão preparado e principalmente aqueles que vão ter preguiça de estar fazendo as técnicas de maneira compromissada, de maneira permanente e na quantidade necessária. Bom, a clarividência ela tem as suas definições, mas a gente pode dizer que é uma visão de realidades em frequências mais altas do que a terceira dimensão. O acesso a cada camada ou frequência pode ser controlado. Existem técnicas que nós veremos mais para frente. O começo, obviamente, como tudo, é mais demorado e só se vê o energossoma, que é a parte mais fácil de ver na realidade física por ser a energia mais densa. O desenvolvimento dessa habilidade é como fazer uma academia de musculação, onde as técnicas corretas, o treino, o tempo e a suplementação vai propiciar que a gente tenha de tempos em tempos aí a capacidade de ver uma oitava de frequência a mais. Então a gente vai subindo aos poucos, com o tempo, com o treino, ampliando a nossa visão paranormal. A clarividência, natural ou não, seja ela facilitada pelo instrumento biológico nosso ou não, ela necessita de estudo para poder dominá-la, precisa de tempo para poder aprimorá-la, de paciência, porque requer muitas técnicas, e de disciplina. Como dizia o nosso amigo Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Algumas definições preliminares que nós vamos fazer, uma vez que a maior parte dos trabalhos de pesquisa são do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que usa termos totalmente diferentes do que outras áreas espiritualistas utilizam. Então a gente faz uma definição que é a seguinte: consciência significa consciência intrafísica ou consciência das pessoas encarnadas que somos nós. A palavra consciex é uma abreviação de consciência extrafísica, que é o corpo astral ou o espírito, como alguns conhecem. Soma, muito utilizado na medicina tradicional também, é o corpo físico, que está em terceira dimensão. Energossoma é a bioenergia ou o duplo etérico, que é uma energia semimaterial que nos envolve, é produzido pelas nossas células. O duplo etérico é um corpo, então, físico, né, ou semimaterial, que está na terceira dimensão e que tem aí uma espessura de mais ou menos 1 a 5 centímetros, principalmente na cor branca, bem viva. A aura é uma energia ligada ao corpo mental, então ela já está numa dimensão maior, ela se apresenta de forma colorida e pode ter um alcance aí que varia de 50 a 100 centímetros na maioria das pessoas. O corpo astral, que é uma camada densa, que a gente chama de perispírito, está na quarta dimensão, o mental concreto na quinta, o mental abstrato na sexta. As dimensões, por definição, são níveis vibracionais ou, para alguns, universos paralelos,
porque todos os universos coexistem no mesmo ambiente ao mesmo tempo, são separados somente pelo nível de frequência. Cada dimensão ela vai de um determinado nível de frequência até outro nível de frequência, e dentro dessa variação de níveis de frequência, a gente divide essas dimensões em oitavas de frequência. E o Diminar é uma abreviação de dimensão energética. Por que que nós devemos desenvolver a clarividência? Por que que vocês querem desenvolver a clarividência? Por que que vocês estão buscando esse curso de clarividência, esse conhecimento? A gente pode dizer que o autoconhecimento, a alta conscientização da multidimensional, dos universos paralelos, das realidades paralelas, é um bom motivo, porque isso significa expansão de conhecimento, de expansão de consciência, né, e de um despertar do espírito propriamente dito. Então, quem pensa dessa forma está de parabéns. Desenvolver habilidades parapsíquicas. Essas habilidades elas podem ser utilizadas de várias maneiras, sendo que essas maneiras, a principal delas, se for para o bem, parabéns também. Desenvolver trabalhos espiritualistas. Muitas pessoas trabalham em casas de umbanda, em casas kardecistas e várias outras que têm um cunho espiritualista, que trabalha esse tipo de habilidade e utiliza essa habilidade para ajudar tanto os desencarnados quanto os encarnados. Então, parabéns também. Desenvolver trabalhos com bioenergias. A gente tem vários trabalhos que são feitos com bioenergia, os passes magnéticos, os passes espíritas, o reiki, barra axis e vários outros, que são trabalhos feitos também com o objetivo de causar a cura de desequilíbrios energéticos no corpo, tanto de desencarnados quanto de encarnados. Então, se o objetivo é esse também, parabéns. Agora, se a gente está buscando, na verdade, esse tipo de informação simplesmente por curiosidade, então está errado. Xeretar a vida alheia, uma vez que você vai ter o dom de estar observando a aura dela, e a aura dela reflete o que ela sente, o que ela pensa, o que ela fala, se o objetivo é esse, também está errado, não é um motivo nobre. Ver fantasmas, mais errado ainda, porque quem procura esse tipo de coisa simplesmente para ver o além, pode não estar preparado para o que vai ver. E o que a gente vai ver? É a pergunta. Bom, a gente vai ver coisas boas, ótimo, maravilhoso, mas também vai ver coisas ruins. Não tem essa seleção, porque em todos os planos você tem o bom e o ruim. Então, que estejamos preparados e com objetivos nobres. Kardec, no Livro dos Médiuns, na parte onde se fala das manifestações visuais, elabora uma quantidade razoável de perguntas e respostas sobre esses dons e essas manifestações visuais, onde uma delas, que a gente transcreve aqui, faz a seguinte pergunta: pode a clarividência ser desenvolvida pelo exercício? E os espíritos amigos, como sempre, respondem que sim, né? Que pode, como todas as outras faculdades, mas que pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, para não sobrecitar a imaginação. Quando a gente fala sobrecitar a imaginação, porque na verdade muitas pessoas querem ver, mas não estão preparadas psicologicamente. Então o que elas vão ver pode não ser exatamente coisas muito boas, e elas podem ficar um pouco aí apavoradas e ter até problemas psíquicos, principalmente aquelas que não guardam bons pensamentos dentro de casa e que podem ver que a casa delas não é exatamente o que elas acham que seria. Fatores otimizadores da clarividência. Existem fatores que podem facilitar
o desenvolvimento, as técnicas que vão ser feitas, o momento dos exercícios. A gente não vai englobar todas, mas a gente vai falar de algumas, e estas que nós vamos falar aqui podem, se seguidas, ajudar bastante vocês daqui para frente. A primeira delas, que é o relaxamento lúcido, a gente fala de práticas de meditação, práticas de yoga, práticas de respiração, tá fazendo os exercícios em ambientes calmos, porque a gente precisa de relaxar o tempo todo, porque o relaxamento, a gente vai ver mais na frente, é uma condição fundamental para a desconexão do nosso duplo etérico, onde a gente vai trabalhar essa terceira visão. O relaxamento físico, que é você se sentar, se deitar, soltar os músculos, roupas folgadas, ou a temperatura agradável, tudo que faça com que você atinja o máximo possível de relaxamento e que não te distraia durante os exercícios. A movimentação da cabeça, que deve ser mantida fixa para facilitar a descoincidência da paracabeça. Por que que isso é importante? Porque a gente tem uma conexão aí do nosso corpo astral com o nosso corpo físico. À noite a gente faz essa desconexão quando dorme, de maneira natural. E em algumas técnicas, principalmente essas que a gente vai falar aqui agora, a gente precisa de ter um ângulo de descoincidência pequeno, 3, 5 graus já é o suficiente para que a gente acesse o mundo astral. Então a gente fica com um pé no mundo físico e um pé no mundo astral, um pouco lá, um pouco cá. Essa desconexão ela é facilitada quando o corpo está inerte. Quando o corpo ele se move, a parte parapsíquica tenta se acoplar novamente. Então, se ela já está desconectando, ela volta novamente. Então, por isso a importância, principalmente quando está no início do desenvolvimento. Depois você já consegue controlar isso de outra maneira. O movimento dos olhos, é importante que se mantenham fixos em um ponto, para não carregar o cérebro constantemente, porque principalmente quem está no início dos exercícios aí, toda vez que você move os olhos, você gera uma informação para o cérebro e o cérebro tenta processar aquela informação. Quando você mantém os olhos num ponto fixo, o cérebro percebe que a imagem não muda, ele para de fazer o carregamento constante. E aí libera espaço para que você possa se concentrar em outras realidades. A iluminação, ambiente com luz fraca, principalmente indireta, favorece esse fenômeno, também está ligado à questão dos olhos. Se você tiver uma luz muito forte ou ligada aos olhos, o cérebro também vai ficar sobrecarregado com essa informação. Cafeína. Cafeína aumenta a ansiedade, deve ser evitada pouco antes dos treinos ou nos dias de treino, porque acelera aí o metabolismo e dificulta o relaxamento. Exercícios físicos, os moderados, que deixam o corpo mais relaxado, que ajuda a relaxar o corpo, e eles são positivos, porém aqueles muito intensos e principalmente pouco antes dos exercícios, eles atrapalham, porque também dificulta a questão do relaxamento muscular. O relaxamento mental, a gente deve se desligar das coisas estressantes do dia a dia, como programas de TVs agitados, músicas agitadas, coisas que façam com que o seu cérebro, o seu pensamento fique muito acelerado. Autobloqueios, que também atrapalha bastante a questão da dúvida, né, da própria capacidade, será que eu consigo, que eu não consigo, será que eu tenho condições, não tenho, ficar apertando os olhos quando começa a ver as imagens para ver se aquilo é uma imagem real, se é produzido pelos olhos, pessoas muito céticas com relação a todas as questões, principalmente essas questões espiritualistas. Então a própria fé da pessoa, ela desqualifica a pessoa para poder prosseguir no desenvolvimento dessas técnicas. Um fator que também é importantíssimo, que é a movimentação das bioenergias que nós temos no corpo.
que podem ser feitas através de técnicas do tipo ballonnement, ou a OVE, que é a oscilação longitudinal voluntária das energias, e o EV, que é o estado vibracional. O objetivo disso daí é você equilibrar todas as suas energias, desbloqueando os seus chakras. Essa OVE, a gente vai ver ela mais para frente. O estado vibracional é uma êxtase que a gente consegue chegar devido a essa OVE. É muito difícil, poucas pessoas conseguem. Em poucas vezes que a gente faz a OVE, a gente consegue chegar. Mas é o ápice desse relaxamento. Você chegando num AEV, você já vai ter garantido aí uma probabilidade muito grande de êxito nos exercícios. Abertura do chakra frontal, muito falado, que a gente pode ver em vários sites da internet, através de música, de meditação e outras mais. Essa é uma porta importantíssima que a gente deve treinar e abrir para que a gente consiga fazer aí os exercícios e acelerar o desenvolvimento da clarividência. Camadas e frequências. O que são camadas e frequências? Quando a gente fala de camadas, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão e outras mais, está falando camada pode ser uma dimensão. Cada dimensão, como a gente falou, é uma faixa de frequências bastante grande. Cada dimensão a gente pode subdividir em oitavas de frequência, isso aí a gente aprende na própria física quântica, na escola. Na vista física, a gente consegue ver o soma através dos olhos, corpo físico. Na clarividência, a gente pode ver o energossoma e o psicossoma, que já estão em realidades com frequências diferentes da frequência física. As frequências mais altas, os corpos são mais sutis. Quanto mais alta a frequência, mais sutil é o corpo. Quem vê as frequências mais altas tem a capacidade, obviamente, de ver as mais baixas. O contrário não é verdadeiro. A visão extrafísica tem que se ajustar à frequência. Ou seja, a gente vai ajustando a nossa concentração, a nossa visão extrafísica a cada frequência. Em cada frequência a gente tem uma imagem diferente, uma realidade diferente. Chakras e descoincidência dos corpos. Os chakras são bastante conhecidos, não é o objetivo nosso aqui hoje, que são os pontos de entrada de energia do corpo. Bom, a faculdade da clarividência indica uma conexão frouxa entre os corpos, vital e denso. Essa daí é uma fonte da Rosa Cruz, mas várias outras fontes espiritualistas a gente sabe que também adota esse mesmo critério. Então, o desenho que a gente vê do lado aí, os desenhos mais fortes seria o soma, que é o corpo físico, esse que está pontilhado é energossoma, que é o corpo mais etérico. A gente vê o desenho de dois eixos aí, eles um pouco descoincidentes. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente fala em descoincidência dos corpos denso e sutil, onde a gente vai ficar com um pé dentro da dimensão física e um pé dentro da dimensão extrafísica. Isso é importante para que a gente possa acessar outras dimensões. Essa imagem que vocês estão vendo agora, de um cérebro, um corte feito no cérebro, mostrando várias glândulas aí. O objetivo dela é mostrar a glândula pineal, que está marcada de vermelho. A gente traçando aí uma linha pontilhada azul, a gente chega na altura das sobrancelhas. Ou seja, a glândula pineal ela está localizada numa linha reta na direção das sobrancelhas, no centro entre as sobrancelhas, que é onde a gente tem o frontochakra ou chakra frontal.
Bem, a pineal, ela funciona como se fosse uma antena entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Ela possui cristais de apatita, esses cristais de apatita, com as frequências recebidas do mundo extrafísico, elas vibram com esses impulsos e gera impulsos eletromagnéticos. Esses impulsos eletromagnéticos gerados por esses cristais, que reverberam pela glândula pineal, eles são codificados em energia elétrica dentro das células cerebrais e são direcionados para várias partes do cérebro. A gente sabe que tem a parte da memória, a parte da visão, do sentimento, da dor, do aprendizado. Então, eles são direcionados para isso daí, decodificando, trabalhando como um decodificador entre o mundo astral e o mundo físico. E aí, nesse momento, o cérebro físico capta a imagem das realidades extrafísicas. O frontochakra, então, como a gente disse, está ligado nessa chakra, né, nessa glândula, e ativar esses chakras significa aumentar a capacidade da recepção dessa antena. Em outras palavras, vocês trabalhando o frontochakra ou o chakra central, a Ajna, ele vai estar girando melhor, vai estar sendo desbloqueado e vai estar aumentando a capacidade dessa antena. Tipos de clarividência. A gente pode fazer várias classificações, vários autores fazem várias classificações. A gente trouxe algumas aí que vai, não, talvez não abranja tudo, mas vai abranger a maior parte dos tipos de clarividência, que não é um tipo único para todas as pessoas. Cada pessoa pode ter um tipo diferente ou até mais de um tipo, dependendo do momento. A gente tem a clarividência direta, que é uma visão da consciência, espíritos encarnados, ou seja, o clarividente ele vê perfeitamente o espírito desencarnado na sua frente. A gente tem a indireta, onde o clarividente ele vai ver o energossoma, ou seja, aquele contorno que tem energético do espírito. A gente vendo quando os dias mais quentes, olhando no asfalto, aquela luz vibrando, a gente pode dizer que aquilo é um contorno de energia, né? Que o clarividente que vem diretamente, ele vai ver no lugar do espírito, ele não vê o espírito, mas ele vê o contorno do espírito através dessa energia. Ou pode ver como sendo uma mancha mais escura também, que muitas pessoas vão dizer que viram uma sombra quando vai na cozinha tomar água, ou quando está distraído na sala lendo, fala que viu passar um vulto do lado. Esse vulto, na verdade, é então uma clarividência indireta de um espírito visto através de um contorno energético. E quando a gente vê energia vital, a aura de plantas, animais e pessoas, também é uma clarividência indireta porque é do energossoma. A intuitiva é uma visão sem formas e cores, né? Ou seja, o clarividente intuitivo, ele sente a presença dos espíritos, sabe que tem uma pessoa do lado, sabe descrever a pessoa, a forma, a idade, sabe os movimentos, o pensamento, o que aquela entidade está pensando, mas não vê uma imagem propriamente dita. É como se fosse um cego que tem assim os dons bem aguçados, sabe tudo o que está acontecendo, mas não vê uma imagem propriamente dita. A viajora difere das anteriores porque as anteriores elas são visões do que está acontecendo junto com o clarividente. E a viajora é alguma coisa que está acontecendo num local distante, a 1 quilômetro, a 100 quilômetros ou até em outro continente. Ela é vista através de um tubo que a visão da pessoa vai lá e traz aquela imagem. Ela é muito difícil de ser controlada. Ela vem para o médium e o médium não controla ela. A retrocognitiva, que é a visão de eventos do passado, essa é muito trabalhada principalmente na apometria, quando a gente acessa as personalidades
e através do mental superior, concreto e abstrato, a gente rememora toda a vivência daquele espírito no passado, consegue, como se fosse um sonho lúcido, trabalhar aquele momento, aquelas passagens, e ver tudo o que está acontecendo ali, todos os personagens, o que os personagens estão pensando, estão sentindo, estão falando, estão fazendo. Então, é uma visão do passado. A pré-cognitiva é o oposto, é uma visão do futuro, e ela acontece principalmente durante o sono ou durante um cochilo muito pesado, onde a pessoa vê uma cena, onde ela vê uma pessoa fazendo alguma coisa. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem: ah, ontem eu sonhei com a minha tia, ela estava pegando um carro, aí ela foi viajar para tal lugar, chegou numa curva muito perigosa, o carro capotou, aí ela machucou muito, foi parar no hospital, e depois ela faleceu. E aí no dia seguinte a pessoa recebe a notícia que aconteceu exatamente aquilo que ela tinha visto. Então, na verdade, isso é uma clarividência, que a gente chama de premonição, porque é uma clarividência de um acontecimento futuro. Hipnagogia são flashes recebidos nos últimos segundos entre a vigília e o sono, aquele momento que você está ali quase dormindo, não está acordado, mas também não está dormindo, mas está assim no meio. Então vem alguns flashes rápidos de algumas imagens, podem ser as imagens de um acontecimento, as imagens de um ser desencarnado, é variável. A hipnopompia é a mesma coisa, são flashes também, a gente consegue ver o mundo astral através de flashes, só que na hora que está acordando. Você não está totalmente acordado, mas também não está totalmente dormindo. E a psicometria é aquela clarividência que algumas pessoas têm, que ela é vista através de objetos, de lugares, aquela pessoa então que chega num local, pega ali uma camisa e através da energia que está registrada naquela camisa, ela consegue ver o dono da camisa, o que ele fez em algum momento que ele usou aquela camisa, ou então chega num ambiente e ela consegue ir encostando nos objetos daquele ambiente, ver alguma imagem do que aconteceu, uma cena de um crime, de um assassinato, alguma coisa ali dentro naquele ambiente através das energias dos objetos que ela toca. E quanto à formação de imagem, como que as imagens se formam, quais são os tipos de imagem? A gente tem então a total com definição, que é um alto grau de definição, como o Chico sempre falava, às vezes ele conversava com as pessoas e ele não sabia se a pessoa estava encarnada ou desencarnada, porque ele não diferenciava os encarnados dos desencarnados. Então, isso é uma clarividência de altíssima definição, que raríssimos clarividentes têm essa condição. O total sem definição, a pessoa vê os seres, mas ele vê que não tem a mesma nitidez de um ser encarnado, então fica muito claro para ele que aquele ser não está encarnado. Tem também o tipo tela, onde é como se fosse um projetor, a pessoa vê como se fosse um projetor, não vê um ambiente 360 graus. Tipo tubo, que a pessoa vai ver também como se estivesse olhando por um binóculos, né? Uma imagem circular que se forma na frente dela, ela pode virar na cabeça e a imagem vai virando junto, mas ela não consegue ver o ambiente todo. A imagem ela pode estar estática, parada, como se fosse uma fotografia, ou dinâmica, como o nosso dia a dia. Quando se vê um espírito, ele pode aparecer de corpo inteiro, que aí requer um certo grau de energia do espírito para estar se materializando. Pode ser visto só os membros superiores, que é mais fácil, porque gasta menos energias, então você vai ver só da cintura para cima, principalmente o rosto, ou muitas vezes aparece só a cabeça, que daí gasta menos energia, fica mais fácil ainda para ele ser visto. As imagens elas podem aparecer de forma multicromática, vocês veem todos os detalhes de cores, né, principalmente em consciência, ou monocromática, que é um cinza, ou então cores mais embaçadas, mas não tão nítidas.
As imagens elas podem ter longa duração, serem contínuas por vários minutos até horas. Pode ser uma imagem muito curta, ou pode ser como flash de uma máquina fotográfica. Ela vem como piscando, como aquele exemplo que a gente deu quando a pessoa está acordando ou dormindo. As imagens elas podem ser próprias, que são aquelas formadas só com os recursos físicos do clarividente, só com a pineal dele, com as capacidades que ele tem, desenvolvimento que ele tem de visão. Ou ela pode ser assistida. O que é uma imagem assistida? A imagem assistida não é o médium propriamente que está vendo alguma coisa através da pineal, da descoincidência, de todos aqueles métodos que a gente falou. Pode ser um amparador que ele tenha, né, um mentor ou um obsessor que ele pensa, ele vê a imagem e ele transfere aquela imagem para o cérebro do clarividente. Então, o clarividente não está vendo imagens próprias com os recursos dele, mas sim imagens plantadas telepaticamente na mente dele. Controle da visão. E como é que a gente pode fazer para estar ligando e desligando essa tal de clarividência? Com muito treino, obviamente, com muito tempo e muita experiência, mas algumas dicas que a gente vai dar é a seguinte: quando vocês quiserem fazer a abertura da visão, vocês imaginam uma luz branca saindo aí do frontochakra de vocês, sendo projetada para fora, fazendo com que ele se abra cada vez mais. Quando vocês querem fechar ou parar de ver alguma consciência, algum espírito, alguma coisa, vocês fazem o caminho contrário, né? Dessa energia ela saindo. E a mudança de frequência entre os vários níveis de frequência das oitavas, vocês vão fazer através da própria vontade, através do pensamento. Com o tempo, vocês vão conseguir se concentrar para ir mudando essa frequência. A gente coloca uma imagem um pouco assustadora, né? Se vocês em desdobramento, num sonho que pode acontecer e acontece com muita frequência com a gente, quando a gente está projetado, a gente encontrar alguma coisa que a gente não quer ver, ou até mesmo encontrar alguma coisa que a gente quer ver demais. Por exemplo, vocês verem a vovozinha de vocês na sua frente, te pedindo alguma coisa, mas de repente você sente que não tá legal aquilo, que alguma coisa está errada, que você fica meio desconfiado daquele ser, se ele é um mentor, se não é, se é aquela vovozinha ou não. Vocês mentalizam Jesus com muita força, mentaliza uma luz muito forte saindo do chakra cardíaco de vocês, uma luz amorosa envolvendo esse ser que está na frente de vocês, e mentalmente pede que através daquela luz amorosa, de toda aquela energia que ele está sendo envolvido, que ele se manifeste da forma que ele realmente é. Se ele for aquela pessoa, aquele espírito que ele parece ser, não vai acontecer nada. Agora, se for um obsessor ou um espírito que não esteja com boas intenções com vocês, ele vai perder esse disfarce que ele criou e ele vai se transformar na entidade que ele é realmente. E aí, se for alguma coisa que vocês não gostarem, façam oração, peça auxílio dos guardiões, dos mentores e peça que ele seja amorosamente recolhido. A gente sabe que tudo é energia, tudo é mental, então a gente precisa trabalhar isso daí nos nossos conhecimentos. Uma alternativa para abrir e fechar a clarividência, a visão, mudando a frequência, a gente pode pensar nos chakras, eles girando, né? No sentido horário para abrir, no sentido anti-horário para fechar. Imaginando sempre que ele está girando e que esse giro dele no sentido horário está fazendo com que ele abra, que essa antena se expanda, e no sentido anti-horário que essa antena se feche, que ela se bloqueie. Essa imagem a gente traz um acoplamento áurico, os elementos vivos, né, da natureza, os cristais, as plantas, os animais, os hominais, todos nós temos aí essa energia áurica que nos envolve. Quando a gente está com pessoas que a gente sintoniza mais, a gente
tem esse acoplamento, a nossa aura se acopla com a da outra pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. E quando a gente fala em acoplamento entre encarnados e desencarnados, se esse acoplamento acontecer, ele facilita com que vocês possam acessar as imagens do desencarnado. Existem outras questões relacionadas com acoplamento áurico, que são emoções, formas, pensamentos, que não é o objetivo aqui desse estudo. Essa outra figura também mostra aí um acoplamento feito aí com a consciência externa, né, um espírito externo que ele quer se comunicar. Então aí está o médium no início, dentro do campo áurico dele, ele dá a abertura desse campo dele, a consciência vem e conecta ali onde a gente fez ali as psicografias, a psicofonia e outras mais, que a gente vai estudar em outro curso. Aqui a gente traz uma ilustração que mostra duas telas, uma ao fundo, que é uma tela totalmente opaca, e uma na frente, que é uma tela totalmente translúcida. Como se fosse um cinema, a gente faz uma projeção passando pelas duas telas. A tela totalmente opaca, ela tem uma imagem muito forte e brilhante que ela sensibiliza aí a visão física de uma maneira muito forte. E a outra tela, que está refletindo no objeto transparente, ela é mais fraca. Então, essa imagem ela fica comprometida em relação à imagem do fundo. Por isso que é importante a gente trabalhar a questão do foco quando a gente vai fazer os exercícios, porque a gente aprende a focar nessa tela da frente, que é uma tela mais sutil, perdendo o foco da tela do fundo. Essa outra imagem, ela traz aí ABC, que são espíritos desencarnados, só que cada espírito está numa faixa de frequência. A gente tem o A, que é um espírito muito denso, a gente pode dizer aí que é um obsessor, que é um espírito muito denso, muito ligado à matéria. O B é um espírito aí que está meio perdido aí na vida, que não sabe se ele é bom, se ele é ruim, não está tão ligado nem de lá nem de cá. E o C a gente pode falar que é um mentor, que é um espírito mais espiritualizado, que já tem um corpo mais sutil, já é uma frequência bem mais alta. Então, cada um deles está ressoando em uma frequência diferente, da mais densa para mais sutil. Do outro lado, a gente tem os observadores, que são dois clarividentes, onde a gente tem o loirinho, que tem uma clarividência mais treinada, mais desenvolvida, então ele consegue atingir níveis de frequência mais alto. E o moreno, que está começando agora, que está ainda com a percepção inicial mais fraca. O loiro, como ele já tem essa capacidade de percepção mais desenvolvida, ele vai conseguir ver as três presenças que estão na frente dele. Já o moreno, que está começando, que ainda está em treinamento, ele só vai conseguir perceber o A, que é o mais denso, que está numa frequência que ele ainda consegue perceber. O energossoma, então, que a gente já falou algumas vezes, é uma energia produzida pelo corpo, pelas células, que a gente chama também de energia vital. Ele é um pouco mais amplo do que o próprio corpo físico, então ele envolve o corpo físico, tendo o mesmo formato. Ele varia de 1 a 5 centímetros, dependendo da quantidade de energia vital que cada ser vivo tem. Aí tem uma figura mostrando mais ou menos o que seria esse energossoma. É o primeiro que a gente vai desenvolver nos exercícios de clarividência, é o mais fácil de ver em qualquer situação. Com 1 ou 2, até 3 no máximo tentativas, vocês vão conseguir chegar nesse nível. A aura, ela já vai um pouco além, já é uma energia mais sutil, mais ligada com as emoções, com os pensamentos. Ela tem uma aparência mais de uma bolha que envolve o nosso corpo. E essa bolha ela pode ter aí de 50 a 100 centímetros, dependendo de cada pessoa. Dizem que o Chico Xavier, a NASA uma vez foi tentar medir a aura dele e a aura dele chegou a ser medida com 30 metros de comprimento. Então, para vocês verem o que é uma pessoa da envergadura do Chico, né? 30 metros, a gente falando
que o humano comum tem no máximo 1 metro. Ela pode ser dividida em 2 camadas. A primeira, que vai até 10 centímetros da pele, que é uma camada mais brilhante e de uma cor fixa, um azulado, mais tranquilo. E a segunda, que vai desses 10 até mais ou menos 50 ou 1 metro, dependendo do tamanho da aura, que é uma camada mais colorida. Essa camada ela muda o tempo todo. De acordo com as emoções e com os sentimentos, ela vai mudando o tempo todo. Então, você pode começar a conversar com a pessoa, olhar para ela, ver algumas tonalidades, porque nunca se apresenta de uma tonalidade única, e conforme você vai conversando com ela, ao longo da conversa, vai mudando essas cores. Se você irritar ela, vai ficando mais vermelho, e se você estiver falando coisas que sensibilizam o coração dela, vai ficando mais violeta, mais azulado. Essa figura traz o que a gente já falou, que é a imagem tela, só para vocês verem como que seria. Essa outra traz uma imagem tubo também, mostrando como seria a imagem tubo. Essa imagem tubo ela é principalmente nas clarividências viajoras ou nos flashes. A luz indireta, a gente mostrando como que se coloca uma luz indireta. Ela não está, a pessoa que está aí virado para ela, ele não está vendo a luz, porque a luz reflete na parede e ilumina o ambiente sem ele ver a luz. Quando a gente está fazendo os nossos exercícios, ou fazendo os trabalhos no centro, ou seja lá onde que seja, que a gente esteja utilizando dessa habilidade, que é a clarividência, a gente pode estar sendo também amparado ou assediado nesse trabalho. E a gente pode estar sendo induzido a algumas coisas. E como que a gente vai saber quem está induzindo? De acordo com a ética, com a moral e com as vibrações que nós estamos emitindo naquele momento. Então, o clarividente, né, o mesmo será guiado por amparadores ou assediadores. Então, tomem cuidado com a ética moral e a vibração de vocês durante esses exercícios ou durante os trabalhos de clarividência e vidência. Densidade do campo. Como nós estamos numa dimensão mais densa, se a gente fizer um exercício como essa figura mostra, exteriorizando mentalmente as nossas próprias energias, a gente inunda a sala onde a gente está com energias mais densas. Isso faz com que as energias que estão ali misturadas com a que a gente emanou fiquem mais densas também, facilitando a percepção dessas energias. Exercícios com óculos e lentes, para quem usa óculos e lentes. Apesar da gente falar assim, poxa, mas a gente não, clarividência não é com os olhos físicos que a gente vai ver, então por que que a gente precisa de estar usando óculos e lentes? Porque apesar da clarividência não usar os olhos físicos, o uso de óculos e lentes ajuda na focalização das imagens materiais para distinguir da imagem extrafísica. Isso daí a gente está falando dos treinamentos que a gente vai passar, dos exercícios. Claro que quando vocês estiverem vendo aí alguma coisa extrafísica, vocês realmente não vão precisar, porque vocês vão estar olhando com o terceiro olho e não com o olho físico. Mas para os exercícios, principalmente os que treinam foco, é importante. Treinamento diário, né? Para desenvolver, tem que treinar. Como mostra a figura aí no Pain No Gain, né? É como você treinar os seus músculos. Você não vai chegar a um desenvolvimento, você não chega à vitória sem esforço. Essa habilidade ela é difícil de obter e só vai obter quem realmente se esforçar. Bom, a gente fez esse aquecimento inicial para falar de alguns conceitos, para igualar os conhecimentos, e agora a gente vai falar um pouco sobre preparação para as técnicas. Então, antes da gente fazer as técnicas propriamente ditas, é importante que a gente faça alguns exercícios preparatórios, para que a gente, quando começar a técnica, a gente esteja na melhor condição de obter êxito naquela técnica.
E como é que funciona isso, né? A gente, no ciclo básico de desenvolvimento dessa habilidade, a gente vai fazer, então, um exercício preparatório e faz a técnica. Aí depois você faz o exercício preparatório e faz a técnica. Então é um ciclo. Todas as vezes que vocês forem fazer uma técnica, vocês fazem antes a preparação. Vão ser mostrados vários exercícios, vão ser mostrados várias técnicas. Vocês precisam fazer sempre todos os exercícios, sempre todas as técnicas? Não. Vocês vão escolher a preparação que vocês entendam que seja melhor para vocês, e vocês vão escolher as técnicas que vocês entendam que seja melhor para vocês. Então vocês podem revezando os exercícios dia a dia, revezando as técnicas dia a dia, mas com o tempo vocês vão ver que alguns surtem mais resultados do que outros. Então, no final, vocês vão acabar escolhendo os preferidos de vocês. Escolhendo aí, todos os dias vocês fazem aquela preparação e aquela técnica. Ponto focal. O objetivo desse exercício é treinamento da mudança do ponto focal. Então, vocês vão pegar um livro com o braço estendido, vocês colocam o dedo polegar, levanta a mão, coloca o dedo polegar da mão oposta, que está segurando o livro, numa distância intermediária entre o livro e o olho. Vocês vão focar a vista nas letras do livro e depois vocês mudam o foco para a ponta do dedo. E assim vocês vão fazendo alternadamente essa mudança. Foca na letra, foca no dedo, foca na letra, foca no dedo. Faz isso várias vezes, tira a mão da frente e continua focando no dedo, só que o dedo não vai estar lá mais. Vocês vão focar no ponto onde ele estava, no ar. Então esse é o exercício. O segundo exercício, que é exercício também para você fixar, aprender a fixar o olho, vocês estão vendo essa imagem que está aí. Se vocês olharem para essa imagem e ver ela se movendo de alguma maneira, porque vocês não estão conseguindo focar a visão em nenhum ponto da imagem. Então, se vocês não conseguem focar, vocês não conseguiram fazer o exercício. A ideia do exercício é focar um ponto e ficar com esse foco fixo até que a imagem esteja totalmente estática, vocês não percebam nenhum movimento na imagem. A ideia é justamente treinar o olho para o foco. Terceiro, exercício da visão periférica. Cientificamente, a gente sabe, e essa imagem é uma imagem feita e apresentada em cursos, né, de oftalmologia, mostrando aí a visão direta e periférica. O nosso olho, ele tem uma capacidade de quase 180 graus de campo de visão, só que quando a gente olha para um ponto na frente, esse ponto, ele leva toda a nossa atenção direto para esse ponto. Porém, a gente sabe que a gente consegue também enxergar nas laterais. Mesmo com a visão para frente, a gente pode prestar atenção nas laterais e ver nas laterais. O que acontece? Quando a gente é criança, mais novo, a gente tem uma quantidade de lamelas nos olhos muito grande que facilita a percepção de imagens mais sutis, dos campos mais sutis, das dimensões mais sutis. E com a idade a gente começa a perder essas lamelas, principalmente nesse campo de visão direta. Mas a gente ainda permanece com uma boa quantidade nas laterais do olho. Então, quando a gente foca num ponto à nossa frente, mas a nossa atenção a gente coloca num ponto na lateral, a gente consegue ter uma percepção de energias mais sutis nas laterais. E grande parte dos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai usar esse recurso da visão periférica por essa condição. Então, dando uma deixa para vocês, né, que a gente falou que às vezes você está na cozinha, você vê um vulto passando, ou então vê um vulto na porta, e aí você se assusta, você olha para a porta e aquela imagem sumiu. Significa que aquele espírito que estava ali saiu correndo porque você olhou para ele? Não, não é isso. Ele permanece lá do mesmo jeitinho, no mesmo lugar, olhando para você. O que muda é que você mudou a visão periférica, você estava com o corpo relaxado, você se assustou,
Aí você perdeu o relaxamento e, ao mesmo tempo, você estava vendo pela visão periférica, você virou a cabeça para o lado dele, você passou para a visão direta, então você perdeu esse campo de visão mais sutil. Então, você perdeu a visão daquela consciência, mas ela permanece lá. Então, da próxima vez que acontecer isso, mantenha-se relaxado, tranquilo e continue olhando para onde você estava olhando, mas jogue a atenção de vocês para aquele ponto lateral onde vocês viram aquele vulto. Seguir o ponto atrás de uma pessoa ou objeto é um outro exercício. A ideia é colocar uma pessoa amiga aí. Eu não vou ficar lendo o passo a passo do exercício. O exercício vai ficar para vocês consultarem. Então vocês vão poder ler passo a passo todo o texto. Mas basicamente vai ser uma pessoa de costa para uma parede branca ou uma parede bem clara. Vocês colocam uma fita na altura do ombro e vão ficar com a visão de um lado para o outro, lentamente. A ideia é que vocês concentrem tanto nesse ponto atrás da pessoa que em um determinado momento vocês não vão enxergar a pessoa mais, vocês vão passar a visão por ela e vocês não vão ver ela, vão ver a parede atrás dela. É importante a gente desenhar e descrever as nossas percepções. A gente traz aí 2 exemplos de 2 alunos aí do workshop, desse workshop de clarividência, onde os dois olhando para a mesma pessoa, no exercício, depois termina o exercício, escreve: vi um contorno brilhante em volta de Joana, e o outro escreve: vi o energossoma de Joana, brilhante, contornando o seu corpo, principalmente da cintura para cima. O contorno tinha cerca de 3 centímetros, um pouco mais do lado esquerdo, a cor não era exatamente branca, mas sim um brilho, e ele continua nessa descrição mostrando um grande detalhamento da visão dele. Isso ajuda com que ele se torne cada vez mais concentrado nos exercícios e cada vez mais concentrado nessas energias. Essa concentração é o exercício propriamente dito, onde ele vai conseguir, através da mente, cada vez mais mudando as frequências que ele consegue perceber para oitavas superiores. Oscilação longitudinal voluntária de energia, muito conhecida como OUV, muitos praticam ela. A gente vai mentalizar aí uma energia branca, vocês podem procurar no YouTube, tem vários vídeos postados que ensinam como vocês fazerem isso daí. Então, basicamente, fica algum tempo concentrando a energia no coronário, uma grande bola de luz branca, e depois essa bola vai descendo, passando, envolvendo todo o corpo de vocês bem lentamente, e vocês vão, durante algum tempo, desce até nos pés, sobe até na cabeça, e com o tempo vai acelerando, 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 até chegar um momento que ela vai fazer um movimento super rápido da cabeça até os pés, e nesse momento vocês vão sentir uma oscilação muito grande, que a gente chama de estado vibracional, que é uma oscilação muito intensa. Vocês vão tremer, vai ficar com o corpo totalmente descontrolado, mas não se preocupe, porque isso é extremamente positivo, e com isso vocês vão liberar todas as energias densas de vocês, vão estar equilibrando os chakras e vão estar abrindo o chakra frontal, ficando assim totalmente preparado para qualquer tipo de exercício mediúnico e também para os exercícios de clarividência. Exteriorização de energias. Esse é um outro exercício que é feito concentrando energias no frontochakra. A gente sabe que quando a gente, através do poder da mente, a gente foca o nosso pensamento em um ponto, aquele ponto começa a receber energias, concentrando energias ali. Então, se vocês focam o pensamento de vocês no frontochakra, imaginando a criação ali de uma grande bola de energia, toda a energia do cosmos, do corpo, dos outros chakras vão começar a fluir para esse ponto, gerando um aumento significativo de energia.
depois de algum tempo, vocês vão exteriorizar essa energia através de um jato. Né? Como aqueles desenhos animados do Superman, que ele joga aquele jato de luz dos olhos dele lá. Da primeira vez, vocês vão levar uns 3 minutos concentrando essa energia e 5 a 10 exteriorizando. Aí descansa 1 minuto e repete novamente. Das outras vezes, não precisa de concentrar 3 minutos, pode concentrar uns 10 minutos, uns 10 segundos, e faz aí 10, 15, 20 repetições. Vocês vão ver o que fica mais confortável para vocês. A meditação OM é uma variação do anterior, só que utilizando o mantra OM, que é um mantra que quando ele é emitido, ele faz uma vibração da pineal, essa vibração da pineal, ela faz uma ressonância dentro da caixa cranial e ela se conecta com os demais órgãos, ampliando o que ela está passando. Então, basicamente, vocês vão inspirar, prender a respiração, imaginando energias azuis, segura durante algum tempo, e expira pela boca. Nesse momento que vocês estão expirando, vocês vão emitir um som, que é o chakra OM, e vocês vão fazer aí 10, 15, 20 repetições, como no anterior. O outro exercício é o fluxo de energia nucal frontochakra, onde vocês vão, quando estiver tomando banho, deixar que a ducha de água bata na nuca de vocês. Nesse momento, vocês vão imaginar uma corrente de energia entrando no chakra nucal, passando pela pineal e saindo pelo chakra frontal do jeito que está mostrando na figura aí. Então vocês vão ficar lá algum tempo que vocês acharem que seja bom o suficiente para vocês, mentalizando esse trânsito dessa energia passando nesse sentido que a figura mostra. Outro exercício, que é o anel corono-fronto-chakra, né? Mentalmente vocês vão começar, depois de toda a preparação, obviamente, vocês mentalizam aí um anel de energia saindo do chakra coronário, dando a volta como se fosse um anel e entrando no chakra frontal. Então, aí vocês imaginam essa energia circulando como se fosse um anel girando na cabeça de vocês, saindo pelo coronário e entrando no frontal. A figura mostra como que é, e vocês fazem esses exercícios, 2 minutos girando, descansa 1, e faz aí 10, 15, 20 repetições, o que vocês aguentarem. Vocês vão controlar o número de repetições, porque isso pode gerar dor de cabeça, essa circulação de energia, e cada um vai ter os reflexos de uma maneira diferente. Então, cada um vai ter que chegar na sua quantidade de repetições ideal. Esse é um dos melhores para a abertura do chakra. Por fim, a gente chega em algumas técnicas, né? A gente tem aqui uma quantidade grande de técnicas, vocês vão fazer todas elas e depois vocês vão escolher a que vocês entendem que está dando o melhor resultado e passa a fazer aquelas que vocês entendem que para vocês vai ser melhor. A primeira que a gente vai trazer aqui é a técnica da aeroenergia. O que é a aeroenergia, né? No ar que nos envolve, tudo é energia. Então, se vocês estiverem em um local calmo, concentrado, pode estar deitado olhando para cima ou sentado olhando para o ar, para o lado das nuvens, vocês vão concentrar num ponto como se tivesse uma borboleta, uma mosca, uma abelha, um ponto a mais ou menos uns 4 metros de distância de vocês, e vocês começam a focar naquele ponto. Por isso a importância dos exercícios preparatórios de foco, né? E fica focando naquele local, vai focando, focando, e ao mesmo tempo que vocês focam, como se tivesse ali um animal ali voando que vocês estavam observando, vocês podem, através da visão periférica, tentar identificar algum ponto de energia, alguma mudança de energia periférica. Com o tempo vão começar a aparecer algumas bolhas de energia, alguns fótons de luz, e vocês fazem o tempo que vocês aguentarem fazer. Quanto mais tempo,
geralmente em torno de uns 20 minutos, para vocês começarem a ver alguma coisa depois que vocês comecem esse exercício. A técnica do contorno, vocês vão precisar de um amigo, vocês vão colocar ele a mais ou menos 3 ou 5 metros de uma parede branca ou clara, e vocês sentam a 2 metros, os dois bem confortável, respira, faz todas as técnicas, fecha os olhos. Depois de algum tempo, vocês vão estar prontos para começar. Começando, vai fazer com a sua visão, você vai olhar na periferia do corpo dele, começando da cintura do lado direito, e vai acompanhando muito lentamente todo o contorno até a cintura do lado esquerdo. E depois faz o caminho de volta, várias vezes. A ideia nesse exercício é começar a ver o energossoma, e com o tempo, depois que já tiver fácil de ver o energossoma, vocês vão tentar ver a aura da pessoa. A técnica do plano de fundo, que é um ponto, é igual ao anterior, só que ao invés de contornar a pessoa, vocês vão fazer um ponto preto na parede atrás da pessoa, mais ou menos uns 10 centímetros da orelha dela, na lateral, e vocês vão ficar focando nesse ponto e com a visão periférica tentando ver aí o energossoma e a aura da pessoa. Observação de energossoma de plantas, quando vocês estiverem na natureza, ou se na casa de vocês tiverem uma árvore, uma planta maior, né, ou um vaso com a planta que vocês gostam, vocês vão ficar focando aí na periferia dessa planta durante bastante tempo, e a tendência é que com algum tempo vocês vão começar a ver o energossoma das plantas. E com a técnica e com o tempo, essa faixa de luz que as plantas emitem vão ficando cada vez maiores e maiores. Também um exercício alternativo, quando vocês não têm uma pessoa para treinar, vocês treinam com a planta, porque ela não reclama, ela vai estar sempre ali à disposição de vocês. A técnica do campo interpalmar, vocês vão colocar uma cartolina aí na frente de vocês, ou uma parede branca na frente de vocês, branca. Vocês colocam uma palma da mão na frente da outra, e vocês fecham o olho e começam a mentalizar a emissão de energia do chakra palmar, as duas mãos uma de frente para a outra, né? E vocês vão tentar criar uma bola de energia entre as duas mãos, através da energia emitida pelas palmas da mão, pelos chakras das palmas da mão. Depois aí de uns 20 minutos fazendo isso, vocês vão abrir os olhos e vão ficar olhando fixamente entre as duas palmas e tentando visualizar esse campo de energia que foi formado pela palma da mão. A técnica da câmera escura. Nessa técnica aí, vocês vão precisar de um ambiente 100% sem iluminação, nenhuma fresta de luz. Então vocês podem entrar em um banheiro, ou numa sala, algum lugar que não tenha luz. Se fizer à noite é melhor, porque à noite tem pouquíssima luminosidade, então ajuda bastante vocês a vedarem toda a luz. E vocês ficam aí sentado, relaxado, durante uns 20 minutos. Vocês vão precisar de um colega, né, para fazer o exercício, ou não, dependendo da variante que vocês quiserem. Depois de 20 minutos de olhos fechados nesse ambiente, vocês vão abrir os olhos, ficar mais uns 5 minutos para a retina, para os olhos se acostumarem com a escuridão. E aí vocês vão tentar fazer alguns exercícios. Vocês podem fazer aquele da planta, pode fazer o do colega na sua frente, pode olhar para a mão, pode olhar usando um espelho, tentar ver vocês através de um espelho. Então vocês podem usar vários dos outros exercícios, só que nesse ambiente escuro. A ideia dessa técnica é justamente garantir que vocês não estão, nesse caso, acessando as imagens através dos olhos, mas sim do terceiro olho, que não depende de claridade para acessar as visões.
Depois a gente tem a técnica da semisfera. Nessa técnica da semisfera, ela substitui a do quarto escuro, onde vocês não conseguiram um ambiente totalmente escuro, vocês pegam alguma coisa aí que seja esférica, corta no meio e coloca na frente dos olhos, vedando a luz completamente. E aí repete os mesmos exercícios do quarto escuro. A técnica da clarividência facial, o objetivo é vocês poderem ver face de um colega. Então vocês vão precisar de um colega para ajudar vocês. Vocês sentam confortavelmente, fazem toda a preparação, respiração e tudo mais que está nos exercícios preparatórios. Quando estiverem prontos, aí você vai focar no nariz da pessoa, entre as sobrancelhas, escolhe um ponto e fica com a imagem fixa. O que se objetiva nesse trabalho é vocês verem rostos diferentes na outra pessoa. O que acontece? A gente tem várias personalidades, né, que estão sobrepostas umas sobre as outras, de existências passadas nossas. Então, quando a gente fica muito tempo, a gente começa a ver realidades mais sutis, você começa a ver a aparência que a pessoa tinha em outras existências dela. Então, vocês vão acessar o mental, a visão mental, a esfera mental, e vocês vão começar a ver, então, os rostos. Pode ver um, dois, três, algumas pessoas vê um atrás do outro, vê dezenas. Com o tempo, vocês vão conseguir ver e vão conseguir ver vários. A técnica da concentração, essa técnica, então, de uma percepção extrafísica, é que vocês consigam aí a longo prazo, né, cerca de 3 metros de distância, sentado numa poltrona, num sofá confortável, com a cabeça apoiada, vocês se concentrarem num ponto e ficar tanto tempo ali que vocês vão começar a ver, pode usar uma vela, vocês vão começar a ver as energias em volta dessa vela através da concentração da mudança. Outra técnica é a da persistência da imagem. Persistência da imagem é um exercício que vocês fazem com um forro branco ou com a cartolina branca em cima do colo. Vocês vão colocar 2 dedos indicadores, um de frente para o outro, conforme a gente está vendo nessa imagem. E vocês vão movimentar esses dedos numa linha imaginária, traçam uma linha imaginária entre os dedos e vocês vão afastando os dedos. Afasta, aproxima. Depois de um determinado tempo, vocês podem lentamente começar a se aproximar deles e ver o que vocês reparam. O que acontece? A energia deixada por esse dedo, elas vão deixar um rastro. Então a ideia é vocês perceberem o rastro deixado por essa energia. E por fim, quando vocês se aproximam os dedos, vocês vão ver um acoplamento áurico da aura dos 2 dedos, que daí vai ilustrar o que a gente viu lá atrás do acoplamento áurico. Mudança da iluminação, vocês vão precisar de um amigo para ajudar vocês. Então vocês ficam sentados de frente para o outro, você vai tentando ver a aura dele, mas ao mesmo tempo ele vai, tem uma luz forte e uma luz fraca, então ele vai desligar a luz forte, deixar fraca e vice-versa, ele vai ficar alternando, ele não pode mexer, porque senão você vai perder o ponto focal, mas de tempos em tempos ele vai mudando. A ideia é que vocês consigam controlar a iluminação, a mudança de iluminação, a mudança de sensibilização. Técnica da mudança de sintonia. Então, quando vocês já estiverem no nível mais avançado, já estiverem conseguindo ver o energossoma, já vendo um pouco aí da aura, um pouco aí de alguma consciência, vocês vão colocar uma pessoa na frente de vocês, foca ali na periferia da pele dela em algum ponto, até que vocês vejam com bastante nitidez aquele contorno do energossoma dela, do duplo etérico, aquele contorno clarinho, branquinho ali. Uma vez que ele esteja bem visível, já esteja bem estável, vocês mudam o foco de visão para ele,
mas tentando ver com a visão periférica a aura da pessoa. Com o tempo, quando vocês já tiverem com a aura bem definida, vocês mudam para dentro dessa aura e vai mudando cada vez o ponto focal mais externamente, até o limite onde vocês conseguirem. A técnica da Kriya Yoga usa alguns conhecimentos da yoga que abre o terceiro olho. Essa daí eu não vou falar, que ela é mais complicada, mas ela vai ficar à disposição de vocês. Na primeira técnica, vocês vão usar o som de Om, usa a língua enrolada no palato mole, olhos fechados, sobrancelhas erguidas. Vocês vão ficar olhando como se fosse olhando para o chakra que fica entre as sobrancelhas de vocês. E aí tem 3 variações. Na técnica da vela, vocês vão focar no centro da vela e vão observar todas as energias emanadas pela vela através da visão periférica. A técnica do rosto, que também é uma variante daquela técnica anterior, onde vocês vão ver aí os rostos, né, se revezando aí de um colega e de outro. Essa daí ela tem o mesmo objetivo, mas com a variação diferente. Na técnica do espelho, é semelhante às anteriores, só que você não tem um amigo para ficar com você, para ficar aí disponível todos os dias, durante 1 hora, treinando. Se você tem alguma pessoa que tem os mesmos objetivos que você, vocês podem revezar e um ajuda o outro. Mas se não tem, então vocês podem usar um espelho no lugar da outra pessoa, e aí vocês podem fazer aquele treinamento da lateral, do energossoma, da aura, pode olhar de frente para vocês para fazer a técnica da face, onde vocês vão ver rostos que vocês tiveram em existências passadas, e aí vocês não precisam se assustar, porque o rosto que vai aparecer ali é de vocês mesmos em outras existências. Algumas pessoas se assustam, mas não tem problema. Lembrando que a gente sempre faz uma oração antes, pedindo proteção, pedindo os nossos amparadores para estarem juntos, para que a gente não seja induzido durante esses exercícios, né, por um assediador, em vez de um amparador. Nesse, principalmente, é muito importante essa proteção. Então, cuidado com esse exercício e só faça ele se vocês estiverem realmente bem e se vocês tiverem certeza que os seus amparadores estão ali do lado. A gente tem ainda a técnica das cartas. Na técnica das cartas, a gente vai fazer uma exteriorização de energia, vai criar uma bolha de energia mental muito grande, faz todas as preparações, as respirações e tudo mais que a gente já aprendeu. Aí está escrito o passo a passo de como que ele é feito. Vocês vão precisar de um baralho. Aí eu coloquei o exemplo de um tarô, que eu acho que é o melhor para fazer essa técnica. Embaralha bem as cartas, coloca de costa, espalha em cima da mesa. E aí vocês vão reteando as cartas, ela ainda de costa na sua frente, você tenta expandir a sua consciência para ver o que está do outro lado da carta, que vai ser aquela visão de flash que a gente já olhou lá atrás. Então vai vir um flash na sua mente de que carta que é aquela. Você vira a carta e vê se realmente é aquela carta que você teve o flash. Uma vez que você teve o flash dessa carta, se você acertou, você coloca do lado direito. Se errou, coloca do lado esquerdo. E depois você vê os 2 montinhos que você formou ali e vê se você acertou mais ou se você errou mais. A tendência é que no começo vocês errem quase todas e que no final que vocês acertem quase todas. Esse é um exercício muito bom, é fácil de fazer e ele até podemos considerar que é um exercício até divertido.
A gente tem mais uma variação da técnica das mãos, onde vocês vão colocar aí a mão de vocês em cima de uma folha branca, desenha um ponto preto na frente, foca a visão nesse ponto preto, e com a visão focada nesse ponto preto, vocês vão, com a visão periférica, começar a observar o energossoma e depois a aura e assim por diante, conforme está na foto abaixo. Bom, e agora a gente tem aqui um teste final para ver se vocês estão habilitados ou não. Tem uma foto de uma moça e vocês vão ter que olhar e ver se vocês conseguem perceber o contorno da aura dela. Quem conseguir observar o contorno, né, a parte mais de cima dela está totalmente cinza, a parte lateral vocês vão ver um verde bem escuro, e do outro lado vocês vão ver uma cor puxando assim para um roxo bem escuro. Então quem conseguir ver essas três cores está aprovado no curso, porque conseguiu chegar no objetivo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Final. Pessoal, era isso que a gente tinha que passar. Quem gostou, dá um joinha e volta aí para a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem no curso regular que a gente está fazendo, nas outras aulas, vocês podem perguntar, questionar, ou pode colocar lá no grupo de estudo as perguntas para a gente estar respondendo durante a semana. Então, tenham uma boa noite a todos e que fiquem todos aí na paz do Divino Mestre.